Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu ainda tô rouco desse jogo do Flamengo aí que irritou demais a gente, cara. Eu mesmo passei mal, cara, fiquei muito estressado com esse jogo. Há muito tempo eu não ficava. Até os torcedores de outros times ficaram irritados. Agora já estão começando a reclamar que o cartão do Flamengo foi cancelado, né? Os caras não entendem que é mais importante a justiça ser feita, uma parte da justiça ser feita, do que o clubismo, né? Mas tudo bem. Eles preferem ficar falando mal do Flamengo. Já era esperado que não ia durar muito aí, né? O que eles estavam fazendo, né, que era defender um pouco a gente sabia que não ia demorar muito, que eles iam continuar secando, criticando a gente já sabia que isso ia acontecer. Bem, a gente tem aqui muita notícia para passar para você, muita coisa acontecendo. Eu só quero parabenizar mais uma vez a ganhadora de ontem, né? Ela falou que o filho tem paralisia cerebral. Pô, fiquei muito feliz, ganhou 1 milhão, e você pode ser o ganhador do próximo milhão. 1 milhão toda semana, no Pix do Milhão, esse sábado e domingo ajudando a Casa da Criança. Tá? A sua doação ajuda também, porque quando você compra o título, além de você estar concorrendo a 2 prêmios de 100 mil e um de 1 milhão, e prêmios instantâneos que não impedem você de ganhar 1 milhão, o QR Code está aí na tela. Você pode também acessar pelo link do comentário fixado e da descrição, totalmente regulamentado pela SUSEP. Tá aqui do lado, vocês estão vendo aí toda a regulamentação. E segunda-feira 100 mil, quarta-feira 100 mil. Hoje é o melhor dia. Hoje e amanhã, melhores dias para você comprar, porque hoje e amanhã você está ajudando a Casa da Criança. Você está fazendo doação. Você não está comprando para você um produto para você, ou uma loteria para você ganhar dinheiro. Não, você está fazendo uma doação. Essa sua doação de R$ 1,99, que hoje é o preço mínimo, e você pode comprar, óbvio, muita gente compra R$ 20, né? Compra o que R$ 20 já vai caber em 20 ali, por exemplo. Né? Vão ser 10 cotas. Muita gente compra, gasta R$ 19,90, né? Cara, você está ajudando a Casa da Criança, você está ajudando, fazendo doação. Você faz essa doação, e dessa doação, tá? Somente sábado e domingo, porque esse sábado e domingo está com esse programa. Dessa doação você repassa para a Casa da Criança, você está ajudando muita gente, e além disso você está concorrendo na segunda-feira prêmios instantâneos, mais segunda-feira 100 mil, quarta 100 mil e 1 milhão na sexta, tá? Ganhar o prêmio instantâneo não impede você de ganhar os prêmios depois. E outra coisa, tá saindo muito mais aqui no meu e no meu QR Code, no meu link e do Rafa Lamelo do que qualquer outro lugar, tá? Aqui tem muito mais prêmio. Pode vir aqui que aqui tem mais prêmio. Sempre acessa pelo nosso link, pelo nosso QR Code, que tem mais prêmio para você. Bem, vamos falar aqui de Flamengo, tem muita coisa acontecendo. A gente sabe que tá uma revolta geral dentro do Flamengo. O Flamengo vai com a faca nos dentes para esse jogo contra o Estudiantes, tá? A informação que a gente recebeu é que os jogadores viajam muito motivados. O Flamengo vai com a faca nos dentes para lá, para a Argentina, se sentindo muito prejudicado. Tá todo mundo no ninho, todo mundo revoltado, tá? E a gente sabe que querem muito essa classificação, querem muito chegar na final da Libertadores, tá? E a informação que eu tenho é que os jogadores e comissão técnica fizeram um pacto pela classificação contra tudo e contra todos, tá? Há um pacto internamente para o Flamengo passar, e todos sabem que o Flamengo deve ser prejudicado lá novamente, já sabem que o árbitro chileno foi o mesmo que operou o Cerro Porteño, que deu um pênalti totalmente absurdo contra o Cerro Porteño no último minuto, a favor do Estudiantes. É o mesmo árbitro que já ajudou o Estudiantes nas oitavas. Então, já estão sabendo. O Flamengo já sabe que vai ser uma guerra, que vai ser uma batalha, que vai ser muito difícil lá dentro, mas o Flamengo vai com a faca nos dentes, e os jogadores e a comissão técnica todos sabem da importância e fizeram um pacto por essa classificação. Olha, eu queria passar para vocês que o Pedro está com 5 gols, está a 5 gols apenas de superar o Gabigol e se tornar o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Quem sabe já não encaminhe. Lembra que o Pedro fez um hat-trick a última vez na Argentina contra o Vélez em 2022? Seria incrível, né? Em fase de mata-mata, a última vez foi contra o Vélez, e a gente
pode enfrentar o Vélez na semi, mas no momento o Racing está na frente. Agora, o Pedro está a 5 gols, tá, de superar o Gabigol. 4 de igualar, 5 de superar o Gabigol. E isso pode acontecer ainda nessa Libertadores. Ele tem, pelo menos aí, se ele chegar à final, ele tem mais 4 jogos. E ele pode fazer 1 gol por jogo e igualar o Gabigol. Ou 2 gols num jogo, 3 no outro, 1 em cada outro jogo. E aí ele já passa o Gabigol. Então o Pedro está muito perto. E ele vai continuar no Flamengo, que a gente sabe, o Flamengo já falou que não vende o Pedro, já bateram o martelo, não vendem o Pedro. Então o Pedro vai ultrapassar o Gabigol, algo que há pouco tempo atrás era inacreditável para muita gente, né? Era inacreditável para muita gente. O que você acha disso? Comenta aqui, vou gostar de ler o seu comentário. Olha só, eu quero falar que eu hoje preparei uma múltipla, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, uma múltipla muito interessante para vocês, que é vitória ou empate do Palmeiras, que o Palmeiras é favorito contra o Fortaleza, então eu estou analisando mesmo. Palmeiras ou empate, Botafogo seco, vitória ou empate contra o Fluminense e Ceará ou empate contra o Bahia, tá? Essa é a minha múltipla aí, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Olha, eu vou fazer aqui uma provável escalação do Flamengo, baseada nos jogadores que devem ser relacionados. O Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Flamengo não deve poupar contra o Vasco. De La Cruz, Alan, só o Saul que deve ter um controle de carga, a gente vai falar sobre isso. De La Cruz, Alan, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro, tá? Pode ser que venha com o Bruno Henrique. Pode ser que ele venha com o Bruno Henrique contra o Vasco. O Bruno Henrique vai muito bem contra o Vasco. O Saul, ele pode ser preservado, tá? Ele é dúvida para o clássico entre Flamengo e Vasco. Ele sentiu um problema no pé esquerdo durante o jogo contra o Estudiantes, né? Foi substituído, ficou com gelo no local. Felipe Luiz define aí neste sábado, então, definindo hoje a escalação para o duelo. E a gente, segundo o GE, o Saul é dúvida, mas nada grave, tá? Eu procurei saber, não é nada grave. De qualquer forma, ele pode não ser titular contra o Vasco. E a outra novidade pode ser a entrada do Bruno Henrique no jogo de começo, até porque ele vai muito bem contra o Vasco. Então, o Bruno Henrique pode ser uma opção aí no ataque e o Pedro entrar no decorrer da partida, tá certo? Flamengo, o Felipe já falou algumas vezes que o Flamengo não tem um titular ali na posição, não tem titulares, né? O Flamengo vai jogar aquele que tiver melhor no momento. Inclusive, muita gente pedindo, quem sabe, né, não seja nesse clássico amanhã, a entrada do Matias Vinha, tá? A gente tem aqui também uma informação importante. O Samir Chaldi entrou no circuito de defesa do Flamengo em reunião na Comebol, tá? Bastidores aí, a CBF, então, resolveu apoiar o Flamengo. Depois de muito problema, a CBF resolveu apoiar o Flamengo. O presidente da CBF, Samir Chaldi, também entrou no circuito, segundo a Raíza Simplício. O presidente da entidade nacional se reuniu com Alejandro Domingues, mandatário da Comebol, para tratar alguns assuntos durante a reunião. O polêmico jogo entre Flamengo e Estudiantes de La Plata foi pauta, tá? Logo após o término da partida, o Flamengo iniciou os contatos com a Comebol para tentar a retirada do cartão de plata. Os departamentos jurídicos e de relações externas do clube foram acionados de forma imediata. A Comebol não mostrou resistência e, de imediato, admitiu o erro no lance envolvendo a expulsão do atacante equatoriano. Para anular o cartão, o Flamengo usou como argumento o caso do zagueiro Dedé em 2018, que teve seu cartão anulado um dia após a partida. Antes de informar a decisão, a Comebol publicou um vídeo admitindo o erro no lance. Pouco tempo depois, a entidade continental informou ao Flamengo que anularia o segundo cartão, deixando o Gonzalo Plata livre para atuar na partida de volta na próxima quinta-feira. Apesar disso, o Flamengo manteve a ostensiva na Comebol e faz pressão de olho na arbitragem do jogo de volta na Argentina, principalmente porque é um árbitro caseiro, é um árbitro que já ajudou, né, o Estudiantes na fase de oitavas de final contra o Cerro, e estão de olho porque não pode dar mole, até porque ficou muito claro, ficou manchado, né? Foi muito chata essa situação toda, envolvendo aí
né, a roubalheira que aconteceu, esse árbitro precisa ser investigado. A Conmebol precisa investigar esse árbitro que cometeu essas atrocidades contra o Flamengo, né, ele precisa ser investigado. Essa é uma realidade, porque foi muito estranho o quarto árbitro indo informar, inclusive ao técnico do Estudiantes, né, e depois ao auxiliar, que ele deveria tirar, que o jogador ia tomar o amarelo. Isso ficou claro, todo mundo fez a leitura labial. Tá tudo certo, que realmente houve uma manipulação e esses árbitros precisam, eles vão ser punidos, mas tem que mudar completamente essa dinâmica. A Conmebol vai ter que começar a mudar essas arbitragens, vai ter que começar a avaliar isso, porque isso não pode acontecer. Esse benefício a time argentino, isso é muito feio, e isso não pode acontecer. Olha só, a gente também tem aqui outras informações que eu gostaria de passar para vocês com relação aqui à questão da Conmebol, né, definindo a escala, né, acabou que eu não falei a escala completa para vocês, além do Piero Mazza, que foi o árbitro que ajudou o Estudiantes no jogo contra o Cerro, o Cláudio Urrutia e o José Rematal serão os auxiliares. O José Cabeiro estará aí no comando do VAR, tá? Esse Piero Mazza, né, esse árbitro que já ajudou os Estudiantes, ele apitou o Flamengo e São José na fase de grupos da Libertadores no ano do bicampeonato da América, que o Flamengo ganhou de 6-1. Além desta partida, o juiz esteve no comando na derrota do Flamengo para o Independiente Del Valle 1-0 na final da Recopa de 2023, que depois o Flamengo perdeu o título nessa daí. Não é aquela que ele ganhou em 2020, foi aquela que a gente perdeu nos pênaltis. E começou tudo essa perda do título começou nessa derrota aí, que ele teve vários erros contra o Flamengo. Ele errou muito, ele praticamente tirou a nossa chance de título da Recopa, porque o Flamengo vence no Maracanã e não é o suficiente para evitar os pênaltis, aí o Flamengo perde nos pênaltis para o Independiente Del Valle, tá? A gente, então, tem que ficar de olho, essa arbitragem aí duvidosa, mais uma aí que a Conmebol escala, até mesmo os países desses árbitros comentam que são fracos, que têm problemas, a exemplo da TV colombiana, que criticou aí o Andrés Rojas, que foi o árbitro do último jogo. Mas a verdade é que a gente precisa agora começar a pensar no clássico, a esquecer o jogo anterior e começar a pensar no clássico. Todos no Flamengo estão revoltados, todos estão sabendo que o Flamengo vai ter que jogar muito mais do que deveria, porque joga contra 12, contra o time, contra 13, né? Contra a torcida que vai estar botando pressão, contra o time e contra a arbitragem. Então o Flamengo tem que jogar para tentar golear, porque a cada 3 gols vão cancelar, vão anular alguns, vai ter que fazer 3, 4 para valer um, já sabe como é que vai ser, então o Flamengo vai ter que ir e vai ter que achar gol lá. Gol legal, né? Porque vão fazer de tudo para prejudicar o Flamengo, tá? Isso é uma realidade, não tem como a gente fugir disso aí, tá? Infelizmente, a gente sabe que é uma situação aí complicada. Olha, o Alexandre e o Jorginho treinaram normalmente, tá? Este sábado, na sexta e no sábado, treinaram normalmente, e podem reforçar aí o Flamengo contra o Vasco, tá? Então, o Flamengo aí tem esse treino de hoje, de sábado, que eles treinam também normalmente, treinaram ontem normalmente, então a dupla está próxima aí, tá? Podem reforçar o Flamengo, então, contra o Vasco, então aquela provável escalação ali com o Alan e o De La Cruz, ela pode mudar. Vai que o Jorginho esteja à disposição, aí entra Jorginho e De La Cruz, tá? Que seria a melhor opção. Ou eles vão botar ele no decorrer do jogo, que é o que eu acho que deve acontecer, e aí ele fica à disposição para o jogo lá da Argentina, né, em melhores condições, né, dá mais tempo de se recuperar. Informação aí do Vene Casagrande, que os dois treinaram normalmente, tá? Então, o Jorginho e Alexandre treinam normalmente, isso é muito importante da gente trazer. Eles não atuam desde o dia 25 de agosto na goleada de 8-0 sobre o Vitória, tá? O Jorginho ficou fora por dores na coxa esquerda, enquanto o lateral se recuperava de uma lesão na panturrilha, mas o Jorginho chegou a ter um edema, tá? Chegou a ter um edema e a gente agora vê que ele está se recuperando, vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá? Então, eu estou vendo muita manifestação aqui dos torcedores, muitos torcedores falando
que realmente teve uma mão antes da falta no Plata. Foram 2 pênaltis numa jogada só, que era para ter chamado o VAR, e faz sentido, tá? Eu pesquisei, eu conversei com... a gente não quer falar, a gente quer falar do Flamengo e Vasco, mas não tem como, porque eu conversei com um especialista em arbitragem, que inclusive ele é árbitro hoje de futsal e de jogos comemorativos, e ele falou o seguinte, que aquela bola na mão e aquela falta que é em cima da linha era suficiente pro VAR chamar o árbitro para ver o lance. Aí o árbitro ia ver o lance, ia ver que não foi falta, e aí ele podia marcar a falta ali e falar: "Não, não foi pênalti, mas foi falta fora da área, eu vou marcar a falta fora da área". Ele marcava, o VAR chamou ele para revisar o pênalti, mas ele marcava fora da área, se ele achasse, traçasse a linha e estivesse fora da área. E a mão, ele poderia marcar o pênalti ou não, ok, mas essa dali da falta fora da área, porque foi falta, não há dúvida, todos concordam que foi falta no Plata. Se foi falta no Plata, era só para saber se era dentro ou fora da área, ele marcaria a falta, tiraria o cartão do Plata normalmente. Então esse papo da Conmebol de que não dava para chamar o VAR, esse papo da Conmebol não cola. A Conmebol está mentindo, dava para o VAR chamar sim, e dava para ter cancelado o cartão em campo, no tempo normal. É um grande erro que a Conmebol tenta justificar que o VAR não podia chamar. Podia chamar porque existia uma falta com possibilidade de ser dentro da área, era só traçar a linha. Só de traçar a linha e ver que não era na área ou que era na área, independente, já mostrava que era falta mesmo no jogador e ele ia retirar o cartão. E não chamou para aquilo, mas chamou por um outro motivo. Então, esse papo da Conmebol que não dava para chamar é balela. Dava para chamar? Sim, senhor. Ok? É isso, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Tem SofaScore, tem, cara, Mais Cabelo, que você pode emagrecer, programa Mais Slim. Todo o Brasil tem a Mais Cabelo perto de você. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Ó, aproveita, hein? Ó, tá aí, ó. Tá aí. QR Code na tela, tá? Para você aproveitar, ganhar R$ 1 milhão. Já pensou na sexta-feira? Você pode ganhar 100 mil na segunda, 100 mil na quarta ou 1 milhão na sexta, fora prêmios instantâneos que você ganhando não tira a chance de você ganhar os outros prêmios. Então, você ainda está ajudando, cara, a Casa da Criança, está fazendo uma doação e está concorrendo a isso tudo. Tem coisa melhor? Olha aí, ó. Aproveita, QR Code na tela, link no comentário, link também na descrição. Vamos com tudo. Você pode ficar rico. R$ 1 milhão. Dizer que ficou rico, mas, pô, mas resolve a vida, né? Compra casa, compra carro, sobra dinheiro para viajar, vir visitar o paparazzo. Vamos com tudo. Valeu!